Nós utilizamos diversos tipos de hidrocarbonetos alifáticos. Antigamente, o processo da extração, né, do hidrocarboneto, ele acontecia através da matéria orgânica e nós utilizávamos eles no nosso cotidiano. Hoje, nós temos essa extração da matéria orgânica ainda, né, com muita frequência, e nós utilizamos ainda mais no nosso meio, no nosso cotidiano. Então, nós temos aí diversos hidrocarbonetos alifáticos nas indústrias, através de matéria-prima. Nós temos aí o processo de fonte de energia, né? Então, nós temos estabilização, equilíbrio de energia. Então, hoje, nós temos lá a extração e a síntese desses hidrocarbonetos bem mais intensificados aí no nosso dia. E aí, gente, a partir do momento que eu vou fazendo a síntese, né? Como nós vimos lá na primeira apostila, né? Nós temos a extração. Quando eu começo a fazer o processo da síntese no laboratório, eu vou criando aí inúmeras opções de estar utilizando esse composto, de estar utilizando esse sistema. Então, primeira coisa que nós vamos falar aí é sobre o processo de reações de adição. Então, no caso dos hidrocarbonetos alifáticos, tanto os alcanos como os alcenos e os alcinos, eles têm essa capacidade de sofrer aí a adição de energia, a adição de compostos dentro da sua estrutura. Só que, logicamente, que tem alguns grupos que têm maior intensidade, né? Tem maior índice de reatividade que outros. Então, primeiro, nós vamos falar aí dos alcanos, né? Os alcanos, eles são muito pouco polares e automaticamente eles são poucos reativos. Já os alcenos e os alcinos, eles reagem com mais facilidade. Então, nesse caso, gente, a principal diferença aí que tem entre esses grupos está aí, logicamente, no processo da presença de sistemas de insaturações. Que esse sistema de insaturação, ele corresponde se a minha região eletrônica, ela tem maior densidade ou menor densidade, tá? E aí nós vamos ter a imagem A e B. Na imagem A e B, mostra os processos de adições que ocorrem. E aí eu quero que vocês analisem aonde está em vermelho, é onde eu tenho maior índice de reatividade. Então, nessa molécula aqui, na molécula do eteno e com a etino, nós temos uma região com maior densidade, aonde ela aparece em vermelho. Ali eu tô tendo uma atração de polos, né, com muita intensidade. Então, eu tenho dois sistemas, A e B, né? Só que na molécula A, nós temos o eteno, aonde o eteno está tendo uma interação com duas ligações. E na imagem B, nós temos o etino, aonde a sua interação, a sua reatividade, ela acaba sendo maior que na imagem A, porque na imagem B, ele está fazendo 3 ligações com outro sistema. Então, eu tenho uma interação muito maior dentro desta imagem em relação à imagem A, tá bom, galera? Então, a reatividade ela é muito importante. No caso dos grupos dos alcanos, alcenos e alcinos, os alcenos e os alcinos, eles acabam sendo mais reativos do que os alcanos, tá? Os alcanos, eles são poucos reativos e tem aí pouca polaridade dentro da sua estrutura. Automaticamente, quando nós temos um tipo de energia de ligação, nós vamos ter sempre o processo de molaridade, né? Então, quanto maior o índice de molaridade, eu vou ter aí um índice de força, um índice de reatividade. Então, a molaridade, ela representa aí os tipos de ligações, aonde eu vou ter aí, gente, ou a diminuição de energia ou o aumento de energia. Dependendo da energia que eu tenho dentro do meu sistema, ele consegue fazer o rompimento de uma estrutura, ele consegue romper diversas estruturas para que o seu processo siga aí de forma contínua. Então, gente, a alta densidade eletrônica, ela é, portanto, a concentração de carga negativa nas regiões de ligações com 2 ou 3, tá? Que no caso pertence aí aos acenos e aos sinos, que favorece regiões
tá? Reações com espécies químicas de carga elétrica positiva, em virtude da atração eletrostática. Se ela é formada de carga negativa, ela vai estar atraindo lá o processo de carga positiva. E ela acontece com muito mais força nas ligações que tem 2 e que tem 3. Então, as ligações que são formadas por 2 sistemas são chamadas de alcenos. E as ligações que são formadas de 3 sistemas são chamadas de alcino. E aí, gente, nós temos toda essa composição. Então, de maneira geral, nas reações de adição, uma ligação dupla ou uma ligação tripla de ligação é quebrada e 2 novas ligações simples são formadas. Nessas reações, diferentes átomos ou grupos de átomos podem ser inseridos nas moléculas original, levando à obtenção de diversos compostos. Então, eu tenho aí a formação de dois sistemas, então eu tenho aí 2 reagentes que vão dar origem a um novo produto, porque eu estou fazendo o processo de adição, eu estou somando os 2 compostos. Então, somando 2 compostos vai gerar um terceiro composto. Quanto mais o índice de adição, maior será a minha cadeia que vai se formar através do meu produto final. E aí, gente, dentro desse processo de reação de adição, eu vou ter aí a hidrogenação catalítica, tá? Então, eu quero que vocês também vão grifando na apostila de vocês. Então, quando eu tenho lá hidrogênio com uma ligação com hidrogênio, ocorre a adição de um átomo de hidrogênio a cada átomo de carbono. Por quê, gente? Dentro dos hidrocarbonetos, o meu carbono está ligado ao meu hidrogênio e assim por diante. Com a ligação com hidrogênio é muito forte, a reação requer o uso de um catalisador, geralmente paládio ou níquel. A razão pela qual é chamado de hidrogenação catalítica, então quando eu utilizo um sistema que ele vai acelerar a minha reação, a gente aprendeu até o ano passado que são os catalisadores, mas nos hidrocarbonetos ela vai ser chamada de hidrogenação catalítica. É quando ela utiliza aí, normalmente ela utiliza um catalisador que sempre vai ser ou paládio ou níquel, tá bom? Então aqui na minha reação aparece o PD, que é um catalisador que vai acelerar a minha reação. Depois, gente, eu vou ter a halogenação, tá? Aí eu vou também falar para vocês. Quando eu tenho dentro de uma ligação, então eu tenho lá X traço com X, em que X é utilizado para representar os halogênios. Ocorre a adição de halogênios. Então, o que significa a adição de halogênios? É quando dentro da minha reação, tá? Dentro da minha cadeia, ele adiciona ou Cl2 ou BR2, tá? Então, é chamado de halogenação. É quando a minha cadeia ganha uma estrutura ou Cl ou Br. Então, nós temos aqui uma outra reação de halogenação, aonde eu tenho uma cadeia que ganhou aí o Br e depois formou-se uma cadeia com BR. Então, eles estavam separados antes da reação, no caso os reagentes, e depois da reação, eles se tornaram um só, um sistema só. Depois, gente, eu vou ter aqui hidrohalogenação. Hidrohalogenação é quando a minha cadeia em si, gente, ela recebe um processo de hidrogênio com uma estrutura aí de halogênio. Então, no caso, vocês podem perceber que eu tenho a minha cadeia, e a minha cadeia, ele não só ganhou o BR, mas ele ganhou o hidrogênio. Então, os meus reagentes são butil, né, but2eno, mais o hidrogênio com uma ligação com o bromo, com o Br. E aí vai formar o processo de uma outra estrutura com o hidrogênio e com o bromo. Então, quando eu tenho 2 compostos dentro de uma reação e um deles é o hidrogênio, é chamado de hidrohalogenação. Tá bom, galera? Depois eu vou ter a reação de hidratação. Reação de hidratação é quando o átomo de hidrogênio ele se liga automaticamente a um dos carbonos insaturados e o grupo OH se liga no outro átomo de carbono. Então, no caso, a gente acabou de falar que o hidrohalogenação é quando eu tenho a molécula, né? Eu tenho lá a estrutura de hidrogênio com o Br. E agora, o de hidratação é quando eu tenho o hidrogênio ligando aí com o grupo de OH,
tá bom? Então, quando vocês tiverem uma reação, então eu tenho lá but2eno, e vocês conseguirem visualizar a molécula de hidrogênio fazendo uma ligação com o grupo OH, quer dizer que eu tenho uma reação de hidratação. E aí, gente, nós vamos ter aqui a regra de Markov-Vannikov, tá? Que representa aí os processos de haletos de hidrogênio e água, tá? Então, ele fala que dentro de um processo simétrico, eu tenho também a adição através de inúmeros processos de moléculas. Então, quando eu tenho aí a possibilidade de formação de mais de um produto, vai depender, gente, desse processo de reagente. Então, o que eu utilizei de reagente vai dar aí várias opções de produto. Então, a gente pode perceber que eu tenho lá o but2eno, né, meu reagente, e eu coloquei lá o hidrogênio mais o bromo. Então, nós temos aqui uma reação aí de hidroalogenação. Porém, gente, a gente pode perceber que nós podemos obter dois resultados. Olha, nós podemos ter essa primeira reação no produto ou essa segunda reação no produto. Quando eu tenho duas opções de resultado, forma-se aí o que nós conhecemos de regra de Markov-Vannikov, tá? E aí, gente, na química, dependendo da minha reação, eu posso ter diversas formações de produto. Então, uma mesma reação, ela pode ter diversos produtos, que nós chamamos isso de síntese. Então, com os hidrocarbonetos, nós podemos formar, gente, né, no caso, de acordo com o que nós conhecemos, como, por exemplo, a extração do petróleo, a gente pode formar o óleo diesel, a gente pode formar a gasolina, a gente pode formar o GLP e assim por diante. Então, nada mais do que nós estamos falando, nós já conhecemos. Então, a extração, ela pode formar aí depois diversas sínteses, que é o que esse químico, né, Markov-Vannikov, ele falava, ele estabelecia, tá bom? Então, o átomo de hidrogênio é adicionado a um átomo de carbono de duas ligações que apresenta maior quantidade de átomos de hidrogênio, também chamado carbono menos substituído, enquanto o halogênio se liga a outro átomo de carbono com duas ligações. Então, automaticamente, essa é a lei que foi expedida aí, que foi analisada por esse químico, tá bom? Então, no caso, nós temos aí duas ligações de carbono, a gente pode perceber, né? Que tá acompanhando aí pelos hidrogênios e que essa estrutura, ela tem lá uma composição de CH2 com CH3. E tudo isso está sendo ligado a um hidrogênio com bromo, tá? Então, eu tenho aí um processo de hidroalogenação, que vai dar origem ao meu produto final. Então, o que a gente consegue perceber, gente? Que nessa reação de hidratação dos alcenos e alcinos, também pode ser chamado pela regra de Markov-Vannikov, em que o átomo de hidrogênio da água vai ser adicionado ao átomo de carbono, menos substituído, enquanto o grupo OH será adicionado ao átomo de carbono mais substituído. Então, nesse caso, gente, nós vamos ter aí a adição desses componentes, né? Então, eu vou ter a adição do hidrogênio e do bromo e eu vou ter aí, gente, a cadeia que vai dar continuação. Então, nesse caso, o produto preferencial vai ser o de 2-bromobutano, tá? Então, nesse caso, gente, eu consegui juntar em um mesmo sistema esses dois grupos que nós falamos separadamente anteriormente, tá bom? E depois, nós vamos ter aí, gente, a reação de combustão, tá? Na reação de combustão, ocorre o processo do aquecimento, né? Algo vai fazer com que o meu corpo tenha essa propriedade específica. Então, no caso da reação de combustão, é quando eu tenho a presença de temperatura que vai fazer com que os meus reagentes ganhem aí um tipo de vitalidade, reatividade, para que ele dê origem ao meu produto, tá? A combustão, ela pode ser 100%, ou ela não pode ser 100%, tá? Então, quando a combustão ela é 100%, é porque houve toda a queima dos meus reagentes e formou o meu produto. Quando a combustão não é 100%, é que não houve a queima de todo o meu produto. Então, ficou faltando algo ainda que ficou para trás. Depois, gente, na página 22,
nós vamos ter aí a representação do óleo diesel, da gasolina. Então, as queimas ocorrem de forma diferente, né? E depois eu vou ter a reação de substituição. No caso, quando eu pego uma estrutura e eu vou substituir por um outro sistema, por um outro elemento. Então, no caso aqui, nós temos metano com Cl, né? E aí, automaticamente, essa minha reação, ela sofreu uma substituição, porque no início eu tinha 2 Cls. No final, houve a substituição da minha reação. O meu produto, ele ficou separado. Então, ficou, em vez de finalizar Cl com Cl, ele trocou. O hidrogênio veio para baixo e o Cl veio para cima. E a gente pode perceber que em todas as reações ocorreu isso. Então, a minha reatividade, ela é crescente ao aumento de energia, tá bom, galera? Depois, na página 3, nós vamos ter inúmeras amostras, né, de processos de substituição. A gente pode perceber que antes da reação eu tenho 2 bromos, né, 2 Br, e que eles estão comportados de uma forma diferente. Então, na primeira reação de cima, que é primeiro bromopropano, eles foram separados pelo hidrogênio. E na segunda, que é 2 bromopropano, ficou um no final da reação e um ficou em cadeia, né, de ramificação, junto com o CH. Então, gente, as reações de substituição, elas são inúmeras, tá? O importante é a gente conseguir identificar o que ocorre antes da reação e depois da reação. Porque tudo isso vai fazer com que a gente consiga identificar se a reação ela é de halogenação, se é de hidratação, se ela é de adição e assim por diante, tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho e as dúvidas a gente vai estar sanando aí na nossa videoconferência. Muito obrigada, galera!